Copa do Mundo de 2014, seu legado em face do direito ao trabalho. Copa de 2014, como muitos colegas já falaram, é um mega evento, assim como foi a Jornada da Juventude de 2013 e como serão os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. O que se espera de um mega evento? Espera-se que um mega evento melhore a infraestrutura das cidades-sede, as condições de vida na sociedade. É isso que se espera de um mega evento. Existem dados que indicam diferenças de impactos entre mega eventos ocorridos em países em desenvolvimento e países desenvolvidos. Então, dados apontam para que mega eventos, países que já têm uma certa estrutura, países desenvolvidos que já têm uma certa estrutura e recebem mega eventos, super eventos, como o evento da Copa do Mundo, tendem a lucrar mais, a ter muito mais benefícios do que os países que não têm infraestrutura pronta. Então, como exemplo, a gente tem em 1994 a Copa do Mundo nos Estados Unidos, que gerou um lucro de 60 milhões de dólares. A Alemanha, o Instituto Alemão de Pesquisa Econômica, com a Copa de 2006, diz que não houve lucro, tá? Que o jogo empatou, literalmente, economicamente, houve um empate, não deu prejuízo, mas não houve lucro. Japão, a Copa do Mundo de 2002, no Japão e Coreia do Sul, deixou prejuízos. Hoje, o Japão tem que despender 5 milhões de dólares por mês para custear os estádios construídos. E, na África do Sul, a Copa de 2010 causou prejuízos. No Brasil, provavelmente, como já foi falado aqui, pela falta de infraestrutura já pronta, né, por essa necessidade que nós temos de preparar a casa para a Copa do Mundo. Então, eu costumo, nos meus estudos, eu fiz um paralelo com uma família muito rica que dá uma festa, precisa dar um banquete, e uma pobre. A rica já tem os talheres, os pratos, já tem uma parte dos empregados, já tem uma infraestrutura. Então, ela vai lucrar com essa festa, ela vai se promover com essa festa. A família pobre não, ela precisa comprar tudo, ela precisa arrumar a casa, e provavelmente não vai cometer algumas gafes, né, no recebimento desses convidados. Bom, como todo mega evento, Copa do Mundo vai envolver diversas áreas da sociedade, como não poderia deixar de ser o trabalho humano, subordinado ou não. Nesse contexto, é preciso, primeiro, diferenciar o que é direito do trabalho, o que é direito ao trabalho. Então, vejam que o tema é o legado para o direito ao trabalho. Direito do trabalho é conjunto de normas que regula a relação empregado-empregador. Trabalho assalariado. Tá? Direito ao trabalho é conceito mais amplo. Direito ao trabalho é direito previsto na Constituição Federal de 88 como direito fundamental, é princípio, é conceito mais amplo do que direito do trabalho. Tá? Apesar de que o direito do trabalho também compõe o direito ao trabalho. Tá? Trabalho assalariado é espécie do gênero trabalho. Portanto, direito do trabalho é diferente de direito ao trabalho, que é conceito mais amplo. O direito ao trabalho vem previsto, primeiro, no artigo 1º da Constituição Federal, inciso 3, porque compõe a dignidade da pessoa humana, e 4, vem previsto literalmente valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. No artigo 3º, como objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, a erradicação da pobreza e a marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais. Vejam, como princípio, o direito ao trabalho não prevê um enunciado prescritivo de conduta, e sim ele traz valores sobre os quais todas as normas posteriores, constitucionais e infraconstitucionais, devem se pautar, devem ser fundamentadas.
Artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal, prevê o livre exercício de qualquer trabalho. Aqui, uma das nossas liberdades, liberdade ao trabalho, compõe o direito ao trabalho. É previsto no artigo 6º como direito social, trabalho como um direito social. No artigo 170, incisos 7 e 8, a redução das desigualdades regionais e sociais, que só se alcança com o trabalho, a busca do pleno emprego, que só se alcança com o trabalho. Artigo 193, a ordem social, de novo, como primado, como base da ordem social, o primado do trabalho. Vejam, a nossa Constituição Federal é permeada, é recheada de menções ao trabalho como princípio, como valor do nosso ordenamento jurídico, que deve ser, de antemão, seguido pelo poder público. Antes de qualquer coisa, seguido pelo poder público, promovido pelo poder público. Bom, já dissemos, então, que o direito ao trabalho é ao trabalho, seja ele subordinado ou não, seja ele trabalho assalariado ou não, ok? O Estado, então, já foi dito, tem que promovê-lo, é o primeiro a ter que promovê-lo, e, como o trabalho é fonte de dignidade da pessoa humana, compõe o princípio da dignidade da pessoa humana, há aí até uma questão religiosa, né? A questão do conseguir o pão de cada dia, com o suor do seu rosto, o trabalho dignifica o homem, dá estabilidade familiar, gera paz social, crescimento econômico, redução da pobreza e realização social e pessoal. E não é só ao trabalho, é direito ao trabalho decente. Né? Não queremos só trabalho, porque o escravo trabalha também, né? A gente não quer só trabalho, a gente não quer só comer, né? A gente quer diversão e arte também, né? Então, trazendo esse conceito de direito ao trabalho decente, que a Organização Internacional do Trabalho coloca, a gente ressalta aí o inciso 4, esqueci de mencionar, é o artigo, desculpem, de uma normatização da Organização Internacional do Trabalho, que traz, em um dos seus artigos, o inciso 4, a questão da promoção do emprego produtivo e de qualidade, e a extensão da proteção social. O que é isso? A gente ressalta a promoção do emprego produtivo e de qualidade e a extensão da proteção social. É justamente a promoção, a necessidade do Estado de promover a proteção ao trabalho, que compreende condições dignas de trabalho, incluindo salários, tempo de trabalho, segurança e saúde ocupacional. Isso já é protegido pelo artigo 7º, que é norma constitucional, mas compõe direitos do trabalhador assalariado, né? Prevendo a melhoria de sua condição social, e no inciso 22, a redução dos riscos inerentes ao trabalho. Bom, feitas as devidas digressões aí em relação a direito ao trabalho, que é direito fundamental e princípio, valor do nosso ordenamento jurídico, passemos à Copa do Mundo de 2014 e a contextualizar esse direito ao trabalho no mega evento chamado Copa do Mundo de 2014. Qual é o panorama geral dessa Copa do Mundo? Bom, 12 cidades-sede, 50 projetos de mobilidade urbana, construção de 13 estádios, reforma de 13 aeroportos, 710 mil empregos, sendo 330 mil permanentes, 380 mil temporários. Foi a primeira pergunta que o doutor Marcelo me fez ainda há pouco, né? Você vai falar sobre o direito ao trabalho, gerou muito emprego? Emprego até gerou, doutor, até gerou. Mas ao lado dessa geração de empregos também houve a geração de outros problemas. Deveria gerar não só empregos, mas trabalho também. Bom, e aí já uma primeira reflexão. A capacidade foi aumentada em alguns estádios, né? Esse especificamente de 42.200 para 76.232 lugares, e nas salas de aula, quantos lugares foram aumentados? Né? Uma primeira reflexão. Então, uma obra grandiosa, com milhares de pessoas envolvidas, o poder público envolvido, iniciativa privada, algumas imagens aí de obras, a presidente Dilma aqui abraçada com os trabalhadores de uma obra. Eu vou pedir, venha para vocês, para mostrar um trechinho de um vídeo
pegando o gancho do que a professora Luciana falou, é um documentário. O Brasil está oficialmente confirmado como sede da Copa de 2014. Rio de Janeiro. Por primera vez en la historia, Madrid felicita a los ganadores y por primera vez en la historia los Juegos Olímpicos se van a Río. Eu pergunto o que ele estava fazendo aí, né? Por primera vez, Sudamérica. Brasileiro é apaixonado por futebol, não tem jeito. Futebol é importante, assim, pro meu filho. Quem não quer que seu filho seja jogador, né? Eu gosto de futebol muito, eu jogava muita bola. Eu gosto de esporte, eu sou capoeira. Eu acho que o que todo mundo sentiu, né, quando foi anunciado que o Brasil iria ser a sede da Copa, foi exatamente esse orgulho, né, de ser brasileiro. Então, ter esse prestígio, né, de ser o país do futebol, participante do BRICS, né, Brasil, Rússia, Índia, China, e em 2050 serão as maiores potências mundiais. A maior promessa, obrigada, da América Latina. Mas o que vem depois dessa euforia? O que é exigido do cidadão brasileiro em troca desse prestígio? Aí a gente vê trabalhadores jogando futebol em uma obra, em um estádio, obra da Copa. Aqui, outro trabalhador mostrando a bandeira com muito orgulho do país. E lá atrás, não sei se vocês conseguem ver, tem uma trave de futebol. É bonito, né? Eu me sinto, assim, acho que a professora Gisele, a doutora Gisele, a gente que transita nesse mundo acadêmico não consegue chamar de doutor, é tudo professor, né? A doutora Gisele falou, a doutora Luciana também. Antes de eu fazer esse estudo, acho que foi o sentimento de todos os expositores, eu tinha uma ideia do que seria a Copa do Mundo. E depois, no decorrer do estudo, eu fui sentindo que eu estava realmente alienada, né? Que esse orgulho de ser brasileiro e de viver no país do futebol e também gostar de futebol acabou turvando a minha capacidade de reflexão. Mas o que vem, o que está por trás dessa euforia? Bom, primeiro, um legado já existente, antes mesmo do início do evento. O que a gente tem? Um estado de exceção, normas em direito do trabalho e em direito ao trabalho, criadas, geradas para atender a anseios e a interesses da FIFA, o que faz com que muitos chamem de cidade de exceção ou estado de exceção. Por quê? Não só foram criadas para atender interesses da FIFA, mas em contrariedade à legislação atual e, muitas vezes, à própria soberania do país. O que nós conseguimos perceber aí em relação ao direito ao trabalho? Em todas as obras, desculpem, antes disso, a tentativa de restrições, houve uma tentativa de restrições ao direito de greve, então houve um projeto de lei 728 de 2011 que previa a conceituação de serviço essencial para as obras da Copa, então não poderiam parar, as obras seriam tidas como serviços essenciais, e aí não poderiam parar. Então, foi uma tentativa de limitação do direito de greve, que, graças a Deus, não vingou. Esse projeto provavelmente será arquivado. Tá? Hoje, eu consultei ontem a tramitação dele, já foi pedido o arquivamento pela própria autora do projeto, Ana Amélia. E, como eu ia dizendo, em todas as obras dos estádios, houve a degradação do meio ambiente do trabalho, assédio moral, jornadas excessivas, a pressão da FIFA,
E aí, consequentemente, a pressão para terminar as obras e, consequentemente, a pressão aos trabalhadores para que terminassem rapidamente as obras, tem que terminar até agora, 31 de dezembro de 2012, a falta de condições seguras de trabalho, desrespeito a leis e a convenções coletivas, inclusive desrespeito a piso salarial, não concessão de benefícios. Um outro problema que nós verificamos está no artigo 11 da Lei Geral da Copa, que é a limitação ao trabalho autônomo. Não sei se vocês chegaram a ler alguma coisa sobre isso, mas dentro dos estádios, quem vai ter um monopólio das vendas e dos serviços prestados dentro dos estádios será a FIFA. Fora dos estádios, num raio de 2 quilômetros ao redor dos estádios, a FIFA mandou que fossem retirados os trabalhadores autônomos. Então, aqueles trabalhadores das feirinhas, enfim, das feirinhas hippies, todos os trabalhadores autônomos que sempre transitaram em volta dos estádios não vão poder trabalhar nesse período de Copa, e isso, já até seguindo a conceituação do professor Celso, me pergunto se não seria uma afronta ao próprio meio ambiente cultural, porque em muitos lugares do Brasil, a gente sabe que essas feirinhas são famosas, e essas pessoas vão fazer o quê da vida? Né? Muitas delas pagam licenças para a prefeitura, as licenças estão pagas. O que elas vão fazer no período de Copa? Onde elas vão trabalhar? Então, mais uma afronta ao direito ao trabalho. A previsão do artigo 57 e 58 da Lei Geral da Copa, que prevê trabalho voluntário. E a nossa preocupação é que esse trabalho voluntário substitua o trabalho formal assalariado. Para quem não sabe, a legislação sobre trabalho voluntário no Brasil é específica, é prevista como sendo o trabalho que não se cobra nada, não há contraprestação desse trabalho, mas ela deve ser exercida, esse trabalho deve ser exercido em algumas situações, não para trabalho em Copa do Mundo, para tratar crianças doentes, idosos, enfim, não para trabalho em Copa do Mundo, para isso, ou serviço religioso, para isso a legislação brasileira aceita o trabalho voluntário. Então, olha, mais um exemplo de legislação de exceção. Então, pode. Né? Então, pode, para os interesses da FIFA, então pode o trabalho voluntário, substituindo o trabalho formal assalariado, ou mesmo o trabalho autônomo. O problema dos empregos temporários, né? Então, como eu vinha dizendo para o doutor Marcelo, foram gerados mais de 300 mil empregos temporários. Mais de 300 mil empregos efetivos e mais de 300 mil empregos temporários. O que preocupa, por quê? Você tem uma passageira impressão de crescimento econômico, depois, esse trabalhador temporário volta para o mercado de trabalho e não vai ser absorvido pelo mercado. Então, você tem um aumento do desemprego. Melhora e depois piora. E o trabalhador vai ficar passivo, o trabalhador brasileiro fica passivo, vai ser excluído dos benefícios da Copa de 2014. Eu achei essa imagem bastante representativa, né? É um trabalhador de uma obra olhando para um estádio gigantesco, me lembrou aquela música do Belchior, né? Tá vendo aquela escola, moço, que eu construí? A minha filha não pode estudar. Tá vendo aquele prédio, moço, que eu construí? Pois é, eu fui olhar como ele ficou bonito e o vigia do prédio me mandou sair achando que eu ia roubar. Né? E no único lugar que eu entro é a igreja, lá tem quermesse, o padre me deixa entrar. Né? Aqui ele não entra. Aliás, eu queria perguntar para os senhores se algum de vocês vai entrar num desses. Eu não vou. Eu não consegui ingresso. Vocês conseguiram? Ninguém conseguiu. A gente é esse trabalhador aqui olhando. A gente é esse trabalhador olhando para um estádio gigantesco, maravilhoso, e não vai poder entrar. Bom, o que isso gerou? Aspectos positivos. Reações sociais, né? O que nós tivemos de reações sociais e impactos gerais. E reações sociais são muito positivas. Em 2011 e 2012, nós tivemos 20 mobilizações e greves nos 12 estádios. Aí imagens de greves, Arena Pernambuco, Maracanã, Arena Pernambuco novamente, Arena Fonte Nova, pessoal do Maracanã novamente. Tivemos reações do comércio informal, principalmente pessoal do trabalho autônomo de Recife.
que gerou a declaração do Fórum de Planejamento da campanha Cidades para Todos, do dia 26 de outubro de 2011, em prol do trabalho autônomo. Houve também a geração de um documento chamado Compromisso Nacional para aperfeiçoar as condições de trabalho na indústria da construção, oriundo da Mesa Nacional da Construção, 19 de setembro de 2012. Esse documento está à disposição na internet, um documento extenso. Também está em andamento a campanha pelo trabalho decente, que já vem prevista na lei da Copa, no artigo 29b da Lei Geral da Copa, e está sendo posta em prática na maioria das cidades-sede. O artigo 29A da Lei Geral da Copa prevê um slogan que diz: por um mundo sem armas, sem drogas, sem violência, sem racismo. E os sindicatos estão pedindo para que acrescente e com trabalho decente. A profissionalização do trabalhador em cidades-sede, nós vimos vários projetos de profissionalização do trabalhador, principalmente na área da construção civil e do turismo. A inclusão, maior inclusão das mulheres, foi uma grata surpresa para nós saber que as mulheres estão sendo finalmente incluídas na construção civil e estão dando um retorno positivo. As estatísticas demonstram que as mulheres elas atingem uma promoção no âmbito da construção civil mais rápido do que os homens. Então, elas vão estudar e rapidinho elas deixam o trabalho efetivamente braçal e passam a ser chefes, só comandando. Elas vão trabalhar de dia, à noite elas vão estudar, e quando chegam do trabalho, eu vi muitos relatos assim, quando chegam no trabalho vão fazer janta e bater roupa. E aí conseguem promoções mais rápido do que os homens. Uma outra surpresa que nós tivemos foi um projeto na Arena Pantanal, em Cuiabá, Mato Grosso. Houve o resgate de mais de 20 trabalhadores que estavam trabalhando em situação análoga a escravo. Então, esse projeto foi um projeto do consórcio Santa Bárbara Mendes Júnior, com o apoio do SESI e do Senai Mato Grosso. Eles assinaram a carteira de trabalho, contrataram esses trabalhadores, tiraram da fazenda, eram fazendas de algodão, foram mais de 20 trabalhadores, contrataram, assinaram a carteira e colocaram para trabalhar nas obras da Arena Pantanal. Também houve o Pronatec Copa, que é oriundo do Pronatec Turismo, que é um programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego. Foram 120 cidades contempladas com centenas de cursos na área da construção, na área da hotelaria, alimentação, agenciamento de viagens e organizadoras de eventos. Cursos de inglês gratuitos oferecidos pelo SESI, SENAC, SENAI, SEBRAE, enfim, universidades públicas. Constatamos um fomento, aí provavelmente gerará um fomento ao turismo, e em regiões que fogem desse padrão Rio de Janeiro, somente na região norte. A doutora Gisele estava falando, né, a doutora Luciana, que as pessoas só conhecem Rio de Janeiro. E antes nós estávamos conversando também, né, que a região norte e nordeste não é conhecida, as pessoas não têm costume de fazer turismo nessas regiões, então provavelmente vai haver um fomento, principalmente Amazonas, né, que é a região amazônica, e o fomento ao direito ao trabalho em âmbito do turismo. De conclusões, nós entendemos que a Copa do Mundo não deve servir para a política do pão e circo, utilizada pelos romanos, e mera semelhança, qualquer semelhança dos nossos estádios com o Coliseu, não é mera coincidência, né? A Copa do Mundo não deve servir para turvar, exatamente como eu estava sendo turvada, e muitos de nós estavam com a visão turvada. Não deve esconder os problemas sociais, e sim gerar reflexão sobre os nossos problemas sociais. Primeiro, gerar reflexão para o aprimoramento e para a melhoria da organização dos mega-eventos no Brasil. Então, novamente, eu conversando com o doutor Marcelo, antes da minha exposição,
Nós chegamos a essa conclusão rapidamente, né, doutor? Bom, no frigir dos ovos, no mínimo, vai gerar um ponto positivo, que é uma preparação para os próximos eventos. E o estímulo às reações sociais, que nos conduzem ao desenvolvimento humano em prol da superação dos conflitos de capital, trabalho decente e o alcance ao direito ao trabalho livre e decente. E fica aqui uma última reflexão. Será que nós, cidadãos brasileiros, não deveríamos colocar a nossa condição de cidadão acima da nossa condição de nascidos para jogar futebol, que é o slogan da Nike?